O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salve a todos os filhos e filhas de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Como está escrito na palavra dele, eis que estarei conosco todos os dias, até a consumação do século. Esse Deus maravilhoso, que Ele tem o poder nos céus e na terra de estar presente conosco em nossas vidas, né? E para a honra e glória do Senhor, eu vou ler aqui em Gênesis, capítulo 37, e o versículo 9, né? A história de José. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, dizendo: Eis que ainda outro sonho, e vi que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que estiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai junto de Siquém. E disse, pois, Jacó a José: Não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. E achou-se ali um homem, porque eis que andava errante pelo campo. E perguntou-lhe o homem, dizendo: O que procuras? E ele lhe disse: Procuro meus irmãos. E dize-me: Peço-te onde ele apacentam. E disse-lhe aquele homem: Foram-se daqui, porque eu vi dizer: Vamos adotando. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram ele de longe. Antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. E disseram um ao outro: Eis aí vem o sonhador. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo desta cova. E diremos: Uma fera comeu, e veremos o que será dos teus sonhos. E ouvindo Rúben, o livrou dos seus irmãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: Não derramarei sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mão dele. E disse isto para livrar das mãos dele dos seus irmãos. E aconteceu que, chegando José e seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a única, a túnica de várias cores que trazia, e tomando lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se para comer pão. Então levantaram seus olhos e viram uma companhia de ismaelitas que vinha de Gileade, de seus camelos, trazia especiarias, bálsamos, mirra, para levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos nosso irmão e escondamos dele a sua morte? Vinde e vendemos a este ismaelita, assim não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata. E os ismaelitas, os quais levaram José ao Egito, voltando, pois, Rúben à cova, e eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. E voltou a seus irmãos e disse o moço: Não está lá. Onde está ele? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue. E enviaram
a túnica de várias cores e fizeram levar a seu pai e disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora esta será ou não a túnica de seu filho. E reconhecendo, disse: a túnica de meu filho. Uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Né? Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs sacos sobre os seus lombos e lamentou o seu filho. E levantaram-se todos os filhos e todas as suas filhas para o consolá-lo. E recusou-o, porém não houve quem o consolasse, porquanto com choro disse ao meu filho, e chorou o pai amargamente, para a glória do Senhor nosso Deus. Né? Essa é a história de José. Não é uma história legal, né? Porque aqui é a história de uma família e o pai amava mais a José, porque José era obediente. Era o filho da sua velhice, que ele gostava, o filho mais novo. Então ele fez uma túnica, coisa mais linda para ele, né? Para vestir José, e os outros ficaram com inveja. Trabalhavam com ovelhas, né? Todos os dias. E José, como era o mais novo, o pai sempre mandava ele olhar quando eles estavam trabalhando, como eles se comportavam diante do trabalho, né, das ovelhas que eles tomavam conta. E os irmãos de José também disso não gostavam. E José ainda tinha sonhos. Ele sonhava, né, com os feixes se prostrando diante dele, com 11 estrelas, tudo se prostrava diante dele, né? E ele contava os sonhos. José gostava de contar o sonho para os irmãos, porque no fundo do coração de José, ele era assim tão inocente que achava que os irmãos todos amavam ele. E quando ele sonhou com 11 estrelas se prostrando diante dele, até o pai disse: e eu e sua mãe e seus irmãos, vamos se prostrar diante de você? E José ficava calado, né? Porque Deus, ele estava revelando sonhos para José. Mas José, ele era tão inocente, assim, de inocência mesmo, de criança assim, da juventude dele, que ele jamais pensava na cabeça dele assim, que os irmãos teriam inveja dele, né? Mas só que os irmãos odiavam, estavam com raiva dele por causa desses sonhos, por causa dessa túnica que o pai fez para ele, essa veste. E ele sentia que o pai amava mais a eles, né? E José era um sonhador, um homem que sonhava, porque Deus revelava os sonhos para José. Deus é que dava os sonhos, porque Deus tinha promessa na vida de José. E conosco, com você, não é diferente. Deus tem promessa na sua vida, na vida dos seus filhos e filhas, porque Deus te conhece como você é. Deus, ele já te conhece desde o ventre da sua mãe, para a honra e glória do nosso Deus, né? E o erro de José foi contar os sonhos dele, né? Porque ele confiava, ele achava que os irmãos gostavam dele. Então, por causa desses sonhos, e José dizia: 11 estrelas se prostrando diante de mim na terra. Eles criavam assim aquela raiva e diziam: eu vou me prostrar jamais diante de José, diante de ti. Então foi o erro de José contar o sonho, né? E eles tramaram a morte de José. Eles ficaram com raiva, né? Então, um dia aconteceu de o pai mandar ele olhar eles trabalhando no campo, né? Com as ovelhas. E quando eles avistaram José, disseram: lá vem o sonhador. Aí eles com raiva fizeram o quê? Pegaram José, rasgaram a sua túnica e jogaram José lá dentro daquele tanque, né? Dentro daquela cova, aquela cisterna. Só que para a glória do Senhor, a cisterna estava seca, não tinha água naquela cisterna. Porque Deus, quando tem promessa na sua vida, ninguém tira as promessas que Deus tem em sua vida. Nem ninguém jamais tirará e nem vai lhe matar. Porque Deus não deixa. Esse Deus maravilhoso. E eles pegaram José e jogaram naquela cova. José se perguntava: por que meus irmãos estavam fazendo isso, né? Ele olhava para a direita e para a esquerda, para aquele fundo no chão, e só via a escuridão, né, naquele momento. E eles ficavam: por que você está fazendo isso? Eles queriam mesmo matar José.
Mas para a honra e glória do Senhor sempre tem um, né? Tem um coração limpo, bom. E Rubens disse, não faça isso. Não podemos derramar o sangue do nosso irmão. E quando vinham os ismaelitas do Egito, que sempre passava, aquelas caravanas da ismaelita, como está sendo aqui a palavra do Senhor, Rubens disse, não vamos vender, que é mais lucro, né? Para eles não tirar a vida do irmão, né? Vamos vender ele. E eles tiraram José e venderam. Como está escrito aqui na palavra de Deus, né? Como e vendemos a estes ismaelitas, assim não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores, mediante tiraram e alçaram José, tiraram da cova e venderam José por 20 moedas de prata. Imagine só, né? José foi vendido por 20 moedas de prata, só porque sonhava. E os irmãos de José não gostavam quando ele contava os sonhos, só porque José dizia que eles estavam de joelhos perante ele. E eles ficavam com raiva mesmo de José. Então eles pegaram José e venderam para aquele ismaelita lá do Egito, aquela caravana que ia passando. E José se perguntava, por que vocês estão fazendo isso? José não acreditava que os seus próprios irmãos estavam agindo daquela maneira. Mas Deus era com José, tanto na cova, como quando ele chegou no Egito, para a honra e glória do nosso Deus, né? Ele era com José e ele é com você também. E quando chegou no Egito, lá na casa de Potifar, ele comprou José, né? Ele disse a José, olha, tudo que tem aqui na minha casa você pode tomar conta. De tudo. Só não toque na minha esposa. Porque de onde José colocava a mão, tudo dava certo. Deus multiplicava tudo. E ao passar do tempo, José fazendo de tudo lá na casa de Potifar, tomando conta dos bem-dele, a mão de Deus era com ele, crescia em todas as coisas. A mulher de Potifar criou nele e queria porque queria, mas quem tem promessa, em nome de Jesus, né, resiste a tudo. Como Jesus resistiu ao diabo, ele fugirá de vós. E José resistiu às tentações daquela mulher, mas mesmo assim ela com raiva, porque ele não quis ela, levantou falso testemunho contra José, né? Tentou agarrá-lo, ele saiu correndo e ela ficou com um pedaço da roupa dele, né? E ela gritou, socorro, socorro, e pensaram que José tinha pego ela. Mas não, ele não tocou nela, porque ele tem um Deus. José sabia o que queria, ele tinha um sonho, e esse sonho não morreu na vida dele, estava vivo. Mas por causa dessa calúnia, desse falso testemunho que levantaram contra José, o Potifar mandou chicotear ele, bater nele, porque isso era para matar a calúnia que ela fez, né? Falso testemunho que ela levantou. Mas Deus não deixou. Ele só levou as chicotadas, né? Então o Potifar mandou que levasse ele para a prisão. Imagine só, o cara é inocente, José é inocente, foi preso por causa de um falso testemunho. Mas até na cadeia, Deus é com ele. E Deus é conosco em todos os momentos da nossa vida, na minha e na sua. E José lá inocente na cadeia. E ao passar dos anos, 2 carcereiros que estavam lá teve um sonho. Um sonhou que estava com um cesto de pão na cabeça, né? E umas águias, uns bichos comendo na cabeça dele. O outro sonhou que estava servindo a Faraó de copeiro. E eles ficaram agoniados. E não conseguia dormir. E José disse, o que é que está acontecendo com vocês? E ele disse, tivemos sonhos horríveis. E José pediu para um deles contar. Aí um dos deles disse, eu sonhei que tinha várias aves sobre a minha cabeça, comendo vários pedaços de pão. Aí o outro disse, e você sonhou o quê? José disse, você sonhou o quê, o segundo? E ele disse, eu sonhei servindo a Faraó. Estava servindo de taça, né, a Faraó. Aí José disse para o primeiro, dentro de 3 dias, Faraó mandará cortar a sua cabeça.
E você, dentro de 3 dias, estará na casa de Faraó servindo ao rei. E quando completou os 3 dias, o que José revelou do sonho deles aconteceu. Né? E o copeiro, quando ia saindo na porta, José gritou bem alto: lembre-se de mim. Quando chegar lá na casa do rei, lá na casa de Faraó, lembre-se de mim. Quando ele chegou lá, com o tempo, ele lembrou, não lembrou de jeito nenhum de José. José continuou na prisão. Mesmo inocente, José estava lá, esperando em Deus. Então, mas Deus, ele não esquece dos seus. Pode passar anos como for, Deus não esquece jamais do filho dele nem da filha dele. E Faraó teve um sonho horrível, né? Ele sonhou com vacas magras, engolindo as mais gordas, 7 espigas engolindo as mais fortes. E ele ficou desesperado, não conseguiu dormir por causa desse sonho. Como está escrito aqui na palavra de Deus. Ele não conseguiu dormir, levantou, mandou chamar todos os adivinhos lá do Egito, todos que se diziam sabidos, porque o único que sabe todas as coisas é Deus. Mas ninguém conseguiu revelar este sonho para Faraó. Aí foi que o copeiro disse: meu rei, lá na cadeia tem um homem que interpreta sonhos, José. Ele se lembrou de José, porque foi Deus que fez com que Faraó tivesse esse sonho, e se lembrou de José. Então, Faraó disse: manda chamar esse homem, rápido, manda, que Faraó queria se livrar urgentemente daquele pesadelo. Ele estava muito mal, então mandaram chamar José. José estava com barba grande, cabelo grande. Imagina a situação de José, naquela prisão horrível. E passou por banho, barba feita, vestiram ele todo e se apresentou lá a Faraó, né? E Faraó disse: você que revela sonhos. Começou a contar e José disse: não sou eu que revelo. Quem revela é o Deus dos céus. Porque Deus é quem faz tudo em nossas vidas, né? José orou a quem? A Deus. Porque Deus é que faz. Ele é que opera. E Faraó contou para José os sonhos de 7 espigas gordas engolindo as magras. As 7 espigas magras engolindo as mais gordas, 7 vacas gordas engolindo as magras. E José disse: sobre os sonhos das vacas gordas, o Senhor terá 7 anos de fartura no Egito. E as espigas magras, engolindo as mais gordas, 7 anos de fome, de seca. E então o Faraó ficou olhando assim, a sabedoria que Deus deu àquele homem, né? Onde é que eu vou arranjar um homem com essa sabedoria, ser sábio, em armazenar comida, em guardar comida? Que José aconselhou ele para guardar mantimentos, né? Porque 7 anos de seca é pesado, né? De fome, imagine só. Então o Faraó disse: mano, já que você que interpretou esses sonhos, que tem essa sabedoria de Deus, o Faraó reconheceu Deus na vida de José, colocou ele quem? A governador. E deu o anel dele para José, fez dele governador, para a honra e glória do nosso Deus, né? Porque o mal que nos fizeram é o bem que nos trouxeram, como José diz na palavra de Deus, né? O mal que os irmãos fez a ele é o bem que Deus estava preparando para ele, porque de toda perseguição, calúnia, difamação que José sofreu na vida, Deus levou ele a governador. Ele resistiu a tudo. Ele não desistiu dos sonhos dele. Para você também meditar nessa palavra de Deus, fazer uma reflexão, né? Está escrito no Gênesis, né? Capítulo 37, versículo 9. E mais adiante, até o versículo 36, para você ler a palavra de Deus e meditar. E é bom você meditar na palavra de Deus, essa reflexão. José sofreu de tudo que foi humilhação na cadeia. Por causa de uma calúnia que a mulher levantou contra ele, mas José era inocente. E Deus honra os seus, porque Deus conhece os nossos corações, conhece o seu coração e sonda todos os nossos pensamentos.
e ele conhece a verdade. E como está escrito no Evangelho de João, crê na verdade e a verdade vos libertará. Então é só você crer nesse Deus maravilhoso. E para a honra e glória do nosso Deus, José foi a governador. Imagine quem estava na prisão, todo sujo, barba grande, cabelo enorme, passou por um spa, né? E Deus honrou a José como governador. E tudo que Deus revelou a José, o faraó do sonho, aconteceu. Mas foi 7 anos de seca, de fome. E quem desceu para vir comprar comida a José? Os próprios irmãos vieram de Canaã para comprar comida, porque a comida tinha acabado em casa. Imagine a situação, né? Os que colocaram José na cova, os próprios irmãos, José diante dele, né? Mas, como Deus, ele é maravilhoso, né? José perdoou tudo. Perdoou e não deixou, né? Os irmãos deles passam fome. Para a honra e glória de Deus, né? Esse Deus, ele é tão infinito, tão maravilhoso, tão lindo, que José, ele não foi arrogante, né? Logo, né? Ele ficou um pouco abalado, né? Assim, né? Mas só ele vê os irmãos dele que estavam vivos. E saber que o pai dele estava vivo, a quem o pai amava tanto, e ele teve o prazer de se revelar aos irmãos dele como governador do Egito. E ele disse, né? O mal que me fizeram, o bem que me trouxeram. Porque Deus, ele honra os seus. E ele é poderoso. Porque só ele conhece os nossos caminhos. Só ele que tem todo o poder nos céus e na terra. E só ele que verdadeiramente conhece a nossa vida. E José se alegrou. Ele perdoou, né? E mandou trazer o pai dele para o Egito. E abraçou o pai dele. E abraçou também os seus irmãos. E Deus preparou uma grande ceia para todos, né? E Faraó, quando viu José chorando, ele estava alegre com seus irmãos, soube que era irmão dele. Faraó mandou colocar uma mesa enorme para toda a família e Deus preparou casa e tudo para eles, porque quem prepara é Deus. Deus é quem prepara tudo nas nossas vidas, por isso que você tem que primeiro buscar o reino de Deus, se colocar na posição de Deus, fazer de Deus o centro da sua vida, como ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busque a Deus e não desista dos seus sonhos, jamais. Não desista, porque quanto mais você é humilhado, é perseguido, Deus, ele está te preparando para grandes coisas, para grandes projetos. E não saia por aí contando os seus sonhos. Não saia. Coloque a sua confiança em Deus e conte os seus sonhos para Deus. Porque com certeza ele vai realizar todos os seus sonhos. Porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos. E que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos para a honra e glória do Senhor.